O som seco do martelo do juiz ecoou pelo tribunal, quebrando o silêncio tenso como um trovão em uma noite sem lua. Casey Aldridge, um experiente policial com décadas de serviço, estava rígido na cadeira dos réus, seus pulsos presos por algemas de aço frio, e seus olhos escuros vasculhavam o júri procurando qualquer traço de dúvida. Ao seu lado, Juno, seu pastor alemão ferozmente leal, permanecia imóvel. Apenas o brilho cortante de seu olhar revelava que algo estava prestes a acontecer. Como um predador à espreita, Juno analisava cada canto da sala. Casey havia dedicado a vida a proteger sua cidade, mas naquela noite, a mesma justiça que ele jurou defender havia se voltado contra ele. As provas haviam sido forjadas, as acusações meticulosamente construídas para destruí-lo. E no fundo de seu estômago ele sabia. Alguém dentro daquele tribunal tinha armado tudo aquilo. Mas Juno não aceitava a derrota. Seus ouvidos se moveram, os músculos se contraíram como uma mola, prestes a explodir, e suas narinas farejavam algo invisível. Algo errado. O juiz pigarreou e declarou com voz grave: Sr. Aldridge, este tribunal o declara culpado de homicídio qualificado. As palavras cortaram o ar como uma sentença de morte. Por um instante, tudo parou. Então, como atingido por um raio, Juno avançou. Gritos tomaram conta do tribunal quando o cão atravessou a sala como uma flecha viva, seus olhos fixos em um homem sentado na terceira fileira, Merrick Henshaw, uma figura discreta, quase invisível no meio da multidão. Rosnado de Juno se intensificou enquanto seus dentes cravavam no casaco de Merrick. Papéis caíram ao chão. Documentos confidenciais, registros ocultos, fragmentos da verdade enterrados em mentiras. O caos tomou conta. Advogados gritavam, seguranças corriam. E Casey, pela primeira vez em semanas, sentiu algo diferente dentro de si. Esperança. O tribunal ficou paralisado. O rosnado de Juno ecoava no ar enquanto Merrick tentava, desesperado, juntar os papéis espalhados. Suas mãos tremiam. O desespero era evidente e revelador. Ainda algemado, Casey se inclinou para frente. Seu coração batia com força. Algo nos documentos, algo no olhar apavorado de Merrick, dizia que a verdade finalmente havia escapado. Ordem no tribunal, bradou o juiz golpeando o martelo com fúria. Tirem esse cachorro daqui, gritou um segurança. Mas Juno se recusava a soltar. Suas mandíbulas continuavam presas no tecido, mantendo Merrick imóvel enquanto dezenas de olhos o encaravam. O promotor, que até então demonstrava segurança inabalável, agora parecia inquieto. Seus olhos pulavam de Casey para os papéis, no chão. Um deles caiu próximo aos pés de Casey. Mesmo com as mãos atadas, ele conseguiu ler. Provas do caso. Registro confidencial. O sangue de Casey gelou. Estavam escondendo provas da sua inocência o tempo todo. Merrick se contorcia, tentando escapar da mordida de Juno, mas o cão mantinha sua posição, rosnando baixo, firme. Casey conhecia aquele olhar. Juno não estava apenas reagindo. Ele havia sentido algo que nenhum humano percebeu. Intervenha agora, ordenou o juiz a um oficial de justiça. Um policial alto se aproximou com cautela, falando com voz calma. Calma, Juno. O cão hesitou, mas lentamente soltou o tecido. Merrick cambaleou para trás, suando, tentando empurrar os papéis para dentro da pasta com movimentos apressados, ensaiados demais. Casey estreitou os olhos. Aquele homem veio preparado para enterrar a verdade. Então o advogado de defesa correu e pegou um dos papéis antes que Merrick pudesse recuperá-lo. Seus olhos se arregalaram. Meritíssimo, disse ele com firmeza. Esses documentos nunca foram apresentados no processo. Essas provas podem inocentar meu cliente. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Casey prendeu a respiração. Um raio de luz havia atravessado as sombras densas que o cercavam. Mas ele sabia. Essa batalha estava apenas começando. Merrick, pálido como um fantasma, olhou para o promotor, como quem implora por instruções. O homem que havia conduzido a acusação cerrou os dentes,
percebendo o peso do que acabara de acontecer. O juiz suspirou profundamente e levou a mão à têmpora. O julgamento está suspenso até nova análise, declarou o juiz com firmeza. Caziz desabou na cadeira, o coração martelando no peito. Juno, ainda em posição de guarda, encostou a cabeça no braço dele, uma promessa silenciosa de que nunca o deixaria enfrentar essa batalha sozinho. Na cela, Caziz Aldridge encarava o vazio, com a mente fervilhando pelas reviravoltas que haviam tomado conta do tribunal. As provas escondidas por Marick Henshaw, elas tinham o poder de mudar tudo. Mas será que o sistema permitiria? A verdade havia explodido em meio ao caos. Ainda assim, Caziz sabia que a corrupção tinha raízes profundas. Seu único consolo era a esperança de que aquela revelação repentina fosse forte o bastante para abalar os pilares daqueles que o haviam condenado injustamente. Juno deitava aos seus pés, atento. Suas orelhas se mexiam a cada som além das grades. O cão sempre teve um faro mais apurado que qualquer humano. Caziz se abaixou e passou os dedos pelo pelo grosso do animal, buscando âncora na única alma que jamais duvidara dele. Um baque seco na porta metálica o fez saltar. Segundos depois, seu advogado, Graham Whittaker, entrou com um semblante tenso, mas determinado. Caziz, disse ele em tom baixo. Talvez tenhamos algo aqui. Os documentos que Marick tentou esconder não são apenas provas omitidas. Alguns mostram que a promotoria mexeu nos arquivos originais do caso. Caziz enrijeceu. Ele já suspeitava de algo sujo, mas ouvir aquilo com todas as letras fez o sangue ferver em suas veias. Whittaker largou uma pasta grossa sobre a mesa de metal. O juiz convocou uma revisão emergencial. O julgamento ainda não acabou. Ele suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Se jogarmos direito, podemos não só limpar seu nome, mas desmascarar quem armou tudo isso. Caziz cerrou os punhos. As peças estavam finalmente se encaixando. Ele sabia que sua carreira havia criado inimigos, mas alguém muito poderoso estava disposto a tudo para destruí-lo. Do lado de fora, passos se aproximaram. Um guarda apareceu, destrancando a porta, sem encarar Caziz. Você será transferido para uma cela provisória perto da sala de revisão, murmurou. Whittaker recolheu os documentos com pressa. Juno se levantou em alerta, postando-se entre Caziz e a saída. Caziz olhou ao redor uma última vez. O campo de batalha estava se formando, enquanto caminhava pelo corredor estreito, cercado por oficiais armados. Uma certeza se instalava. Os inimigos ainda estavam à espreita, mas ele também estava. E agora, com Juno ao seu lado e a verdade começando a emergir, Caziz sabia de uma coisa: eles o subestimaram. Na sala adjacente ao tribunal, mal iluminada e com cheiro de papel velho, e viciado, Caziz Aldridge aguardava. Estava sem algemas, mas a tensão em seus ombros não diminuía. Do outro lado da mesa, Whittaker examinava os documentos recém-descobertos. Cada página, uma facada silenciosa numa teia muito maior do que se imaginava. Essas provas mostram inconsistências graves, murmurou deslizando um papel para Caziz. Provas adulteradas, testemunhos alterados. É um sistema corrompido. Caziz leu em silêncio. Seus olhos escureceram. Ele sempre desconfiou. Mas ver tudo ali, em preto no branco, acendeu dentro dele algo que nunca se apagara. A sede por justiça. Juno permanecia ao lado de Caziz, rígido, alerta. O cão havia sentido o perigo muito antes que seu dono percebesse, e não parecia disposto a relaxar tão cedo. Whittaker pigarreou hesitante. Tem mais uma coisa. Ele empurrou outra folha pela mesa. Um nome assinado com tinta oficial chamava a atenção na parte inferior. Dorian Vaughn. Caziz engoliu em seco. Vaughn era um figurão do alto escalão, sempre envolvido em boatos, mas jamais acusado formalmente. Se foi ele quem orquestrou tudo, Caziz murmurou, ele não vai cair sem lutar. Whittaker assentiu sombrio. Homens corruptos com poder não se deixam derrubar tão facilmente. Temos que agir com cautela. A porta rangeu. Um oficial entrou, lançando um olhar rápido ao redor.
O juiz está pronto. Casey se levantou lentamente. Olhou para Juno, que retribuiu o olhar com lealdade inabalável. Era hora. Isso não era mais apenas um julgamento. Era uma guerra. Uma guerra contra um sistema que tentou enterrá-lo vivo. Ao entrar novamente na sala do tribunal, o peso do momento desabou sobre seu peito como uma avalanche. Casey Aldridge respirou fundo. Sentia o olhar dos presentes, mas o único rosto que importava estava entre os espectadores. Dorian Vaughn. Sua expressão era indecifrável, fria como gelo. Casey sabia. A luta estava apenas começando, mas quando caminhou em direção à mesa da defesa, algo dentro dele havia mudado. O medo desaparecera. Justiça não era mais uma ideia abstrata, era uma batalha real. E ele estava pronto. O ar no tribunal era pesado, quase sufocante. Um silêncio estranho envolvia o ambiente, como se todos ali soubessem que verdades perigosas estavam prestes a emergir. Do outro lado da sala, Vaughn mantinha a pose, mas Casey notou um leve tremor na mandíbula, um estreitamento sutil nos olhos. Ele não era mais intocável. Juno, o pastor alemão fiel de Casey, estava deitado aos seus pés. Os músculos do animal estavam tensionados, prontos para agir. Ele havia sentido algo muito antes do julgamento começar. Agora seus instintos estavam provando estar certos. Casey pousou a mão sobre as costas do cão, tentando se ancorar naquele ritmo constante de respiração. Lá fora, o mundo podia estar desmoronando. Mas Juno era sua rocha. Graham Whittaker se levantou, limpou a garganta e ergueu um papel diante do juiz. Excelência, solicitamos a revisão completa da manipulação de provas contida nestes arquivos recém-descobertos. A legitimidade da condenação do Sr. Aldridge está diretamente ligada à corrupção neste caso. Sua voz era firme, inabalável, um contraste direto com a incerteza que agora começava a brotar nos olhos da acusação. Vaughan ajustou a gravata. Seus dedos apertaram levemente a borda da mesa. O juiz inspirou fundo e examinou os documentos com atenção. O coração de Casey martelava em seus ouvidos. A justiça prevaleceria? Ou a influência de Vaughn o enterraria mais uma vez? O juiz colocou os papéis sobre a mesa e encarou diretamente a promotoria. Vocês conseguem explicar essas inconsistências? O silêncio foi ensurdecedor. O advogado principal de Vaughn abriu a boca, mas nada saiu. Fechou-a em seguida. O júri se remexeu nos assentos. Eles sentiam, todos sentiam, que aquilo era maior que um simples julgamento. Casey respirou, fundo. Pela primeira vez a dúvida havia atravessado para o outro lado da sala. Vaughn não controlava mais a narrativa. O poder estava mudando de mãos. Antes que o juiz pudesse continuar, Juno enrijeceu. Um rosnado grave ecoou do peito do cão. Seu olhar estava cravado em Vaughn. O efeito foi imediato. Vaughn ficou tenso. Agarrou o apoio do banco. Sua máscara quase caiu por um segundo. Casey viu. Juno viu. E Vaughn soube que foi visto. O juiz observou a tensão silenciosa, depois se recostou e uniu as pontas dos dedos. Este julgamento chegou a um ponto de virada. Disse: Vamos nos reunir novamente amanhã. Espero total transparência sobre esses documentos. Casey entendeu na hora. Vaughan tinha apenas uma noite para encobrir seus rastros. Mas Casey tinha algo que Vaughn jamais teria. Um aliado leal que enxergava, além das mentiras. Ao se levantar, Juno roçou contra sua perna, alerta, pronto. Casey sussurrou. Ainda não acabou, e ele sabia. Juno entendeu cada palavra. Na sala de espera temporária, Casey encarava a porta de aço. A batalha no tribunal havia mudado de direção, mas ele sabia. Dorian Vaughn não cairia sem reagir. Poder, dinheiro, influência. Vaughan construiu seu império com essas armas, e Casey estava prestes a destruí-lo. Juno andava de um lado para o outro, as orelhas atentas a qualquer som abafado além da porta. Seus instintos nunca falharam, e Casey confiava neles mais do que em qualquer documento. Ele se abaixou, tocando o dorso,
do cão. Aquele calor o mantinha firme. O que quer que viesse agora, ele não enfrentaria sozinho. Uma batida forte na porta. Graham Whittaker entrou, a expressão grave. Temos um problema, disse, jogando uma pasta sobre a mesa metálica. Casey a abriu de imediato. Seus olhos correram pelas páginas. A bomba estava ali. Vaughan havia feito sua jogada. Estão tentando atrasar a revisão. Talvez até enterrar algumas provas antes que entrem nos registros oficiais, disse Whittaker, a voz carregada de urgência. Se conseguirem, perdemos a única chance de limpar seu nome. Casey cerrou o maxilar. Ele havia previsto algo assim. Mas ver aquilo tomar forma, fez seu sangue ferver. Vaughan não era apenas corrupto, ele era perigoso. E agora, estava encurralado. Ele havia sido calculado. O que podemos fazer? E perguntou ele, tentando conter a frustração na voz. Whittaker hesitou, então puxou outra folha de papel. Tenho uma testemunha que talvez aceite falar, murmurou. Merrick Henshaw não é o cérebro por trás disso, mas ele sabe quem é. Se chegarmos até ele antes de Vaughn, podemos ter alguma vantagem. A voz do advogado estava carregada de cautela. Casey sabia o motivo. Merrick estava comprometido. Provavelmente aterrorizado. E Dorian Vaughn não hesitaria em silenciá-lo. Juno, o pastor alemão, rosnou baixo. Casey olhou para baixo, seguindo o olhar atento do cão até a porta. Alguém estava do outro lado, esperando, ouvindo. Ele trocou um olhar com Whittaker e baixou o tom da voz. Não temos mais tempo para jogar seguro. Ele se endireitou. Precisamos chegar até Merrick antes de Vaughn. Whittaker soltou um suspiro seco, mas assentiu. Vou fazer a ligação. Pegou o celular e se afastou até o canto mais distante da sala. Casey voltou a focar em Juno. O corpo do cão estava tenso, posicionado de forma protetora. Casey cerrou os punhos. A luta ainda não tinha acabado. Estava apenas começando. Cassius Aldridge apertou os dedos contra a borda da mesa metálica. O coração batia acelerado. O tempo estava se esgotando. Se Merrick Henshaw tinha a chave para expor Dorian Vaughn, então Vaughn já devia estar se movendo para calá-lo. Casey sentia a urgência queimando em seus ossos. Não era mais só sobre limpar seu nome. Era sobre derrubar o homem que orquestrou tudo. Juno andava inquieto ao lado dele, cauda rígida, orelhas alertas, captando cada som além daquelas paredes. O cão sentia. O clima mudou, o perigo estava se aproximando. Casey se abaixou, passando a mão pelo dorso de Juno, buscando força naquela presença fiel. É agora, murmurou para Graham Whittaker, que ainda estava ao telefone. Whittaker assentiu com firmeza e desligou. Merrick está escondido num motel nos arredores da cidade, disse. Mas se Vaughn suspeitar que ele vai falar, ele não vai ficar sozinho por muito tempo. Casey respirou fundo, tentando manter a mente firme. Então vamos chegar antes dele. A hora seguinte passou num borrão, com escolta judicial e Whittaker. Ao lado, Casey saiu discretamente pelos fundos do tribunal, evitando olhares. Dirigiram rápido pelas ruas escuras da cidade, até que o letreiro piscante de um motel decadente surgiu ao longe. Antes mesmo de o carro parar por completo, Juno saltou, farejando o ar, escaneando o estacionamento mal iluminado. Algo estava errado. Ele sentia. Ao se aproximarem do quarto de Merrick, Whittaker bateu com firmeza na porta. Silêncio. Depois um leve arrastar vindo de dentro. Casey deu um passo à frente. Merrick, abre a porta. Chamou. Não temos muito tempo. Mais hesitação. E então a porta se entreabriu. Um homem apareceu, rosto marcado pelo medo e pela exaustão. Vocês não deviam estar aqui, sussurrou Merrick, os olhos vasculhando o estacionamento. Casey seguiu seu olhar. O estômago revirou. Um SUV preto parado perto da entrada. Vidros escuros. Figuras imóveis dentro. Os homens de Vaughn tinham chegado. Casey voltou os olhos para Merrick. Quer consertar isso? Disse em voz baixa. Então tem que vir com a gente. Agora. Merrick engoliu em seco, olhando mais uma vez para o SUV. Com a mão trêmula,
Pegou uma maleta gasta ao lado da cama. Eu tenho provas, sussurrou. Mas se o Vaughn me encontrar primeiro... Juno rosnou novamente, puxando a atenção deles de volta para o estacionamento. As portas do SUV se abriram. 2 homens desceram, seus movimentos calculados, frios. Casey sentiu a adrenalina invadir o corpo. Tinham apenas segundos para agir. Merrick hesitou, só por um instante, antes de sair completamente para o corredor. Vamos. Casey assentiu. Juno ficou ao seu lado, atento, pronto. A questão agora não era só sobreviver. Era vencer. E eles não iam mais correr. Do lado de fora do motel, o ar parecia eletrificado. Cada músculo em Cassius Aldridge estava tenso enquanto observava os homens se aproximando do SUV. Dorian Vaughn havia enviado seus cães para limpar os rastros, e Merrick Henshaw agora era o maior risco dentro do império prestes a ruir. Não havia mais tempo para hesitar. Merrick apertava a maleta com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Precisamos ir, murmurou. Mas Casey viu o conflito, nos olhos dele, medo, arrependimento, o peso de quem sabe demais. Juno, sempre alerta, soltou um rosnado grave, seu corpo abaixando em posição de ataque. Ele sentiu o que vinha a seguir. Whittaker, com a voz firme e baixa, se aproximou de Merrick. Se quiser sair vivo dessa, temos que sair agora. Mal as palavras saíram de sua boca, um dos homens de Vaughn colocou a mão por dentro do paletó e revelou a silhueta de uma arma. Casey agiu sem pensar. Agarrando o braço de Merrick, puxou-o em direção à saída dos fundos. Juno disparou à frente, seu corpo poderoso cortando o beco mal iluminado atrás do motel. Passos apressados ecoavam atrás deles. Vozes gritavam ordens. Eles estavam sendo caçados. Merrick tropeçou, quase derrubando a maleta, mas Casey o segurou com força. Continue andando, rosnou. Não havia mais volta. Os homens de Vaughn não estavam ali para intimidar. Eles apagariam qualquer vestígio da verdade. Ao final do beco, sob a luz trêmula de um poste, o carro de Whittaker os aguardava. Juno pulou primeiro no banco de trás, ainda atento a qualquer movimento. Whittaker abriu a porta do motorista e Casey empurrou Merrick para dentro do carro, justo no momento em que um tiro cortou o ar da noite. A bala ricocheteou no container de lixo metálico. Merrick arfou, se abaixando instintivamente. Casey bateu a porta com força. Acelera! Whittaker não precisou ouvir 2 vezes. Os pneus gritaram no asfalto enquanto eles arrancavam, desaparecendo na escuridão da rua. No banco de trás, Casey respirava com dificuldade, o coração martelando no peito. Os homens de Vaughn haviam recuado. Mas estava claro. Eles não parariam por aí. Merrick se encolheu, apertando a maleta contra o peito como se fosse um escudo. Se eu entregar isso, eles vão me matar de qualquer jeito, sussurrou com a voz trêmula. Casey o encarou por alguns segundos, então falou com firmeza. Então vamos expor Vaughn antes que ele tenha a chance. Juno, percebendo a mudança no clima, descansou a cabeça na perna de Casey. Um lembrete silencioso. A luta ainda não tinha acabado. As luzes da cidade passavam borradas pela janela enquanto Whittaker guiava pelas ruas vazias. Os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Casey manteve os olhos fixos na maleta de Merrick. Ali dentro estava a chave para derrubar Dorian Vaughn, o homem que arquitetou a maior traição da sua vida. O tempo estava acabando, e Vaughn faria qualquer coisa para impedi-los de chegar até o tribunal. Juno continuava alerta, os olhos castanhos intensos fixos em Merrick. O pastor alemão já havia sentido a mentira antes, e Casey sabia. Se Juno não confiava, era por um motivo. Merrick soltou um suspiro trêmulo e passou a mão nos cabelos desgrenhados. Você não entende o que Vaughn é capaz de fazer, murmurou com a voz crua de medo. Se formos até o fim, não tem mais volta. Casey se inclinou para a frente, a voz firme e controlada. Nunca houve a opção de voltar atrás, Merrick. Você pode ser o homem que ajudou a derrubar Vaughn, ou o homem que deixou ele vencer. Faça sua escolha. Merrick engoliu em seco.
Seus dedos tremiam sobre as travas da maleta. A decisão estava ali, pesando como chumbo no ar. Revelar a corrupção de Vaughn era o mesmo que assinar a própria sentença de morte. Whittaker entrou em um estacionamento escuro, perto da entrada lateral do tribunal. Desligou o carro. Vamos passar pelos fundos e entregar isso direto ao juiz, disse. Se Vaughn descobrir que você está aqui, perdemos tudo. A tensão era sufocante. Mas Casey sabia que eles tinham uma vantagem. Vaughn os subestimou. Merrick se preparava para soltar o cinto quando, de repente, Juno se enrijeceu. Suas orelhas se ergueram. Um rosnado profundo ecoou do banco de trás. Casey virou-se imediatamente para o beco ao lado do estacionamento. Um sedã preto estava parado ali. Faróis apagados. Vidros escurecidos. Eles estavam sendo observados. O alcance de Vaughn era maior do que imaginavam. Ele nos achou, sussurrou Merrick quase sem voz. Whittaker olhou o relógio. Faltavam apenas minutos para o tribunal reabrir. Casey não hesitou. Corremos, entramos, e não paramos até o juiz ver o que está dentro dessa maleta. Merrick assentiu, segurando a pasta com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Casey arrombou a porta, e Juno foi o primeiro a sair, disparando para a frente com postura protetora e inabalável. Whittaker veio logo atrás, o celular já em mãos, pronto para acionar a segurança caso fosse necessário. Eles correram em direção às portas do tribunal. Foi nesse instante que o som do motor de um sedã rugiu atrás deles. Passos ecoaram, o som inconfundível de uma perseguição. Os homens de Vaughn não iam deixá-los escapar sem lutar. Ao se aproximarem da entrada, um estampido seco cortou o ar. Um tiro. Não estavam apenas sendo perseguidos, estavam sendo caçados. O disparo reverberou no peito de Casey Aldridge, como uma explosão interna, mas ele não parou. As portas do tribunal estavam logo à frente. O caminho para a justiça, a poucos metros, só que os inimigos estavam cada vez mais perto. Juno avançou com força total, guiado por seus instintos aguçados. Seu corpo era um escudo entre Casey e o caos que se desenrolava atrás deles. Whittaker agarrou o braço de Merrick Henshaw e o puxou com força. "Anda!" gritou ofegante. Passos acelerados vinham logo atrás. Os seguranças do tribunal já haviam percebido a movimentação. Vários oficiais uniformizados giraram na direção da entrada, as mãos pairando sobre os coldres. "Entrem agora!" bradou Whittaker, empurrando Merrick para dentro. Casey atravessou as portas num salto e um segundo tiro estourou, atingindo o pilar de mármore ao lado de sua cabeça. Juno rosnou alto, se posicionando na frente dele, pronto para atacar se fosse preciso, mas eles não precisariam lutar. Uma onda de seguranças armados tomou a entrada, interceptando os capangas de Vaughn antes que pudessem pisar lá dentro. Casey girou bruscamente, ofegante. Um dos homens mais leais de Vaughn foi derrubado contra o chão, a arma chutada para longe. Merrick ainda segurava a pasta como se fosse sua própria vida. Seu rosto estava pálido, o corpo tremia, suor escorria da testa, mas ele não soltava o que carregava. "Está tudo aqui", sussurrou, quase sem voz. "Cada arquivo, cada mentira." Casey se aproximou, sua voz baixa, firme. "Então vamos acabar com isso." Foram escoltados direto para a sala do juiz. O ar ali dentro era denso, sufocante. Merrick, com mãos trêmulas, finalmente largou a pasta. Sobre a mesa. Deslizou-a como quem entrega uma bomba. O juiz abriu com cautela. Seus olhos percorreram a primeira página. O silêncio parecia eterno. Então ele ergueu o olhar. Seu rosto era indecifrável. "Isso muda tudo", murmurou. "Uma investigação completa será aberta imediatamente." Casey fechou os olhos. Soltou o ar preso há horas. Justiça. A verdadeira justiça. Por muito tempo ela pareceu inalcançável. Mas agora, ali estavam eles. E o sistema não podia mais fingir. Whittaker colocou a mão no ombro dele, firme. Foi o primeiro gesto genuíno, de alívio desde o início dessa batalha. Horas depois, Casey saiu pelas portas do tribunal, sem correntes. Livre.
Ao seu lado, Juno caminhava com o peito erguido, o rabo abanando em ritmo de vitória. Dorian Vaughn havia sido preso. Seu império estava ruindo. O sistema que um dia o traiu agora não teve escolha a não ser corrigir seus erros. Cassie se ajoelhou ao lado de Juno, passando a mão com carinho na lateral da cabeça do cão. Você sabia, não é? Juno abanou o rabo. Seus olhos, castanhos profundos, encaravam Cassie com uma devoção inquebrantável. A luta havia terminado. E dessa vez, o lado certo venceu.